gente, vamos começar então a montagem do nosso robozinho. Vamos lá, eu vou te mostrar primeiramente alguns materiais que você vai precisar. Vamos começar então pelo papelão. Você vai precisar de um pedaço de papelão, não precisa ser muito grande, tá? Nós vamos fazer o corpo do robô com esse papelão e também as rodinhas. Vamos precisar de alguns fios. Esses fios aqui eu tirei de uma fonte de computador usada, mas você também pode utilizar fiozinhos como este daqui, olha. Que são fios daquele cabo de internet, certo? Daquele azulzinho, você pode utilizar também. Você também vai precisar de uma engrenagem de impressora e, junto com ela, uma correia que já vem da impressora também, tá? Essa correia, ela encaixa pra gente fazer a transmissão de movimento. Ainda da impressora, você vai precisar de alguns parafusinhos, como esse daqui, que já vem na impressora também, quando você desmonta. Você vai precisar de 2 LEDs para fazer os olhinhos do robô. Também vai precisar de um motor de impressora, pode ser desse, ou pode ser de um motor menor também, não tem problema. Uma bateria de 9 volts ou bateria de celular velha, pode ser também, tá? Desde que esteja carregada. Uma caixinha de fósforo. Uma caneta velha, nós vamos utilizar tanto a parte de dentro da caneta, por isso é bom que ela não tenha tinta, para não fazer sujeira. E a parte de fora nós também vamos utilizar. Vamos precisar também de estilete, tesoura, cola quente, um desodorante roll-on, na verdade um frasco vazio de desodorante roll-on, a gente também vai utilizar, tá? E por enquanto é só isso. Vamos então começar a construção do nosso robô. Vamos lá. Nós vamos começar fazendo o corte do papelão que vai fazer o corpo do nosso robô. O que é importante, eu sempre falo isso nas minhas aulas na escola também. Colocar alguma proteção para não estragar sua mesa. Então eu uso sempre uma madeirinha, um pedacinho de madeira que eu tenho aqui, eu utilizo ele, certo? Então vamos começar. Eu tenho aqui o meu pedaço de papelão e eu já vou utilizar a marca do meu papelão aqui para fazer o corte, certo? Vou também aproveitar para dizer para você pegar também uma régua e um lápis, certo? Então, como eu já vou utilizar aqui, o meu robô, ele vai ficar com uma medida de 7 centímetros e meio. Então, a largura dele vai ser de 7 centímetros e meio e eu vou fazer um quadrado, tá? Um cubo. Então, eu vou fazer 7,5 por 7,5. Então, eu vou medir aqui, logo do início. Eu vou precisar de 6 peças dessa para poder fazer o cubo do robô, certo? Vamos, então, partir para os cortes. Eu vou aproveitar esses 2 pedacinhos aqui já para fazer a cabeça do robô, tá? Então, eu vou fazer mais 2 pedaços, um em cima e um embaixo, e as 2 laterais aqui. Mas eu também vou aproveitar já essa pontinha aqui, olha, porque a cabeça ela tem uma largura menor. Nós vamos começar aqui, então, montando o robozinho pela cabeça. Nesse lugar aqui, eu vou fazer 2 furos para colocar o LED. Já tá no lugar, já tá posicionado aqui os 2 LEDs, mas eu vou tirar porque não é só isso que eu quero fazer. A parte inferior da cabeça do robô, a gente vai precisar fazer um furo no meio também. Vamos começar, então, fazendo aqui o circuito elétrico da cabeça. Depois de recortar as peças e colar toda a cabeça, colei aqui também o pescoço feito com a canetinha, tá? E colei já nessa parte que vai em cima do corpo do robô. E o meu robozinho tá assim. Eu vou fazer só o circuito da cabeça dele. Feito os furos aqui, a gente vai encaixar os LEDs, tá? Dos 2 lados. Encaixar os LEDs. A ideia é que o LED venha assim. Mas antes de mais nada, a gente precisa fazer o circuito elétrico dos LEDs. Eu
utilizar a mesma alimentação de energia para o motor e para os LEDs, mas eu achei essa pelinha aqui de bateria de telefone, aqueles telefones sem fio fixo, e vou utilizar ela para alimentar os LEDs. Mas se você não tiver uma dessa aqui em casa, você pode utilizar uma bateria de 3 volts, aquelas redondinhas assim, vende aqui em Conquista vende na joalheria, vende em alguns importados desse chinês aí, vende, é bem baratinha, coisa de menos de R$2, uma bateriazinha de 3 volts. Mas eu vou usar essa daqui. É só ligar, ó, positivo no positivo, a gente já vai ver que o LED já tá funcionando. Mas precisaremos fazer o circuito para os 2 LEDs, tá? Utilizaremos, então, 2 fios. Eu vou cortar aqui dos meus fios, um positivo e um negativo para cada, tá? Eu vou usar vermelho e preto. O vermelho no positivo do LED. Lembrando que a cor do fio não faz nenhuma diferença, tá, gente? Eu gosto de manter o padrão, vermelho para positivo e preto para negativo. Para evitar que o fiozinho saia, eu vou dar uma dobradinha aqui na pontinha do LED, olha. Então, eu vou com a tesoura ou com o alicate mesmo, dobro um pouquinho, e aí o meu fio ele não vai ficar solto, tá? Aqui, ficou assim. Vou fazer a mesma coisa para o preto. O que eu vou fazer agora? Veja bem, para alimentar os meus LEDs, eu vou utilizar um circuito em paralelo. O princípio do circuito em paralelo é o seguinte: os 2 LEDs estão aqui, o negativo de um tem que estar conectado com o negativo do outro, e o positivo de um conectado com o positivo do outro, e assim eles vão fazer uma conexão em paralelo, consumir a mesma fonte de energia e ligar ao mesmo tempo, tá? Então, nós faremos exatamente isso. Eu vou conectar o positivo de um com o positivo do outro. E o negativo de um com o negativo do outro, apenas enrolando os fiozinhos. Pronto. Desse jeito aqui ele já funciona, mas o que eu vou querer fazer, eu vou fazer um esquema de interruptor no meu robô. Eu vou fazer aqui primeiro e depois eu vou transpor isso lá pro robô, para você entender. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar 2 parafusinhos, tá? Esses 2 parafusinhos, nós vamos colocar um ao lado do outro, certo? E nós vamos fazer aqui um esquema que é o seguinte. A energia, ela tem que ser feita em forma de ciclo. Então, o que acontece? A energia, ela vai sair daqui do positivo, passar pelos LEDs e voltar para o negativo. E tudo isso tem que ser feito em um circuito fechado. Então, ela mais ou menos tem que funcionar assim. Sai do positivo, vem, passa pelo negativo e entra aqui, em forma de circuito fechado. O que nós vamos fazer com os parafusos? Nós vamos deixar o circuito aberto e só quando a gente quiser a gente vai fechar ele usando um fiozinho. Então, vamos lá, olha. Eu vou deixar aqui. Vou até aumentar aqui um pedacinho, utilizando esse outro fio, olha só. Vou enrolar aqui esse fiozinho nesse. Esses 2 fiozinhos aqui. Enrolei e vou conectar esse outro fio vermelho ao positivo da bateria. Conectei. Lembrando que o ideal é a gente fazer um circuito fechado. Depois a gente pode colar isso daqui, ó, pra ele ficar certinho. Pra fechar o meu circuito, falta o quê? Falta eu colocar esse pra vir pro negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo o auxílio de um outro fiozinho. Vou enrolar aqui, tá saindo ali, mas depois eu conserto. Vou enrolar também. Depois a gente vai isolar todos esses contatos aqui, pra não correr o risco de um pegar no outro, tá? Pronto, eu só fiz emendar aqui os 2, certo?
Esse daqui vai vir para um parafuso. Lembrando que a gente vai colocar isso aqui na caixinha lá depois, no robozinho. Vai para um parafuso, certo? E o outro, esse daqui, ele vai sair do negativo da bateria para o outro parafusinho. Vou conectar aqui o positivo de novo. Pronto. O que que vai fazer quando eu colocar um fio entre os dois parafusos? O circuito tem que fechar o ciclo, tá vendo? Ele fecha o ciclo e funciona. Então, eu vou pegar um terceiro fiozinho aqui. Vou pegar um vermelhinho mesmo. E vou só colocar em cima pra você ver como funciona, olha lá. Quando eu fecho o circuito, funciona. Quando eu abro o circuito, ele para de funcionar. Então, o objetivo nosso no robozinho vai ser justamente esse, com esses dois parafusos. Eu vou tirar esse daqui e vou tirar e nós vamos fazer isso agora. Aqui atrás do robozinho, certo? Eu vou fazer também 2 furinhos, que é onde eu vou colocar os parafusos. Vou fazer com a tesoura mesmo. Vai ter grande demais. Pronto. Vou colocar aqui um parafuso, outro parafuso. Pronto, coloquei os 2 parafusos aqui. E nós vamos fazer esse esquema aqui, ó, pelo lado de dentro, tá? Eu vou desencapar um pedacinho a mais desse daqui. Que tá saltando. Vou colocar uma fitinha aqui pra isolar um do outro, tá, gente? O fio positivo não pode pegar no fio negativo porque dá curto-circuito. Então, eu vou colocar aqui uma fitinha pra esse. E uma outra fitinha pequenininha para o outro. Se você tiver aí algum interruptor, alguma coisa que dê pra usar no lugar dos parafusos, pode usar também, sem nenhum problema, tá? Vou enrolar já aqui, ó. Depois eu boto tudo dentro da caixa. Vou botar minha bateria aqui. Vou enrolar o fiozinho no parafuso. Aqui dentro, enrolei o fio nesse parafusinho aqui, olha. O outro fiozinho no outro parafuso, deixando o meu circuito aberto. Depois eu posso colar esses parafusos com cola quente, tá? Pronto. Vou colocar os meus LEDs aqui onde eu quero posicioná-los. Também posso colar os LEDs depois. Prontinho. Tá? E aí, eu vou usar aquele esquema lá. Eu vou deixar o fio aqui conectado em um. E quando eu coloco o fio no outro, os dois LEDs acendem, ó. Aqui tá e aqui tá. Então, eu não vou deixar ligado, eu deixo o meu fiozinho solto. Quando eu quiser ligar, dá pra ver lá embaixo, ó, no reflexo que ele tá aceso. Vou deixar solto e a cabeça do robô já tá pronta. Vou colocar os fios pra dentro. Eu vou dar um pinguinho de cola quente nesses parafusinhos, pra eles não ficarem saltando, esse tipo de coisa, tá? Agora eu vou dar um pinguinho de cola quente nos parafusos. Cola quente não tira o contato dos fios, tá, gente? A cola quente é só pra gente manter ali firme. Agora a gente já pode colocar a tampa aqui na cabeça dele, ou deixar aberto o que você preferir. No meu, eu vou colocar a tampa, tá? Como eu já cortei, eu vou colocar a tampa e ele esconde tudo lá dentro, certo?
Vou colar com super cola, que sempre que eu colo cola quente eu queimo minha mão. Essa cabecinha do robô parece dar mais trabalho, mas quando a gente pega a prática não dá tanto trabalho assim. E aí dá pra gente trabalhar até com os alunos menores, de construir aqui, cortar as peças, colocar os LEDs, emendar os fios, não tem problema. A gente pode não utilizar a cola quente, não é necessário, eu utilizei só para ele ficar mais firme aqui. Ou utilizar, e aí no caso, você que é professor, ele fica responsável por colar, né, as coisas que tem que colar cola quente. Mas essa cabeça aqui é bem simples e dá pra gente fazer com os alunos, e mesmo em casa, dá pra fazer também, tá? Solicitar dos alunos a compra de 2 LEDs, os fios são fios reciclados, a bateria pode ser usada a bateria de 3 volts, foi o que eu utilizei com os meus alunos na escola, certo? E vamos fazendo assim. Pronto, aqui já tá colado. Vamos agora para a parte 2, que é a colagem a configuração dessa partezinha aqui, do corpo do robô. O corpo do robô é um pouco mais complicado de fazer, principalmente por conta do motor. Nós temos que encaixar o motor de uma forma que o robô ele fique equilibrado, tá? Temos que fazer a transmissão de movimento de uma roda para outra. Então, é uma parte que, naturalmente, ela fica um pouco mais difícil de fazer, mas não impossível. Nós vamos aqui, eu vou fazer um corte aqui para encaixar o motor e colar ele. Eu marquei aqui, eu vou cortar o papelão para encaixar o motor nesse lugar aqui, certo? Pronto, agora ficou do jeito que eu quero. Agora eu vou usar cola quente. Vou passar cola do outro lado também. E vou começar agora a pensar como eu vou fazer essa engrenagem aqui se unir a essa outra engrenagem. Opa, essa é. A essa outra engrenagem aqui. E o eixo da roda, ele tem que ficar exatamente nesse lugar. Então, quando um motor girar, a roda, ela vai girar também. Tá? É uma transmissão de movimentos. Antes de fazer qualquer coisa, nós vamos fazer as rodas do nosso robô. Nós vamos também utilizar aqui o compasso para poder fazer as rodas, tá? Eu vou fazer as rodas de papelão, porque eu não tenho aqui tampilha, não tenho nada aqui. Mas vocês podem fazer com tampilha também. O importante das rodas é a gente não perder o eixo central. Por isso também o uso do compasso é tão importante. Porque se o eixo não ficar no centro, o robô fica bambo, perde força. Então a gente vai usar, olha, o compasso para fazer a marcação das rodas no papelão, tá? Eu vou usar aqui 3 ou 4 medidas de papelão para fazer uma única roda. 3 ou 4 folhas de papelão. Com todas as rodinhas do mesmo tamanho. Agora, nós podemos utilizar, nós temos que fazer um furo aqui no meio, ó, pra conectar isso daqui na rodinha, tá? E a gente pode usar um preguinho, um parafuso, alguma coisa do tipo. Sempre lembrando que o eixo, ele tem que ficar no centro certinho. Eu vou usar um parafusinho aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar aqui, passar um pouquinho de super cola. Não precisa muito, só um pouquinho já cola.
Enquanto essas aqui colam, eu vou fazer a segunda rodinha. Agora a gente vai medir aqui o tamanho que o nosso eixo precisa ser, tá? E vamos novamente cortar aqui com a faquinha. Pronto, já cortei aqui, ficou um pouquinho torto, mas não tem problema. E agora a gente vai medir. O que a gente tem que medir? Baseado na engrenagem e na correia, o lugar do eixo. Então, eu vou colocar esse eixo aqui, vou encaixar ele aqui e tenho que ver exatamente onde o meu eixo precisa estar. A correia bem esticada para transmitir o movimento certinho, olha. Vou marcar aqui com a canetinha mesmo. Pronto, marquei aqui, então meu eixo ele tem que vir daqui até aqui. Central, tá? Bem central mesmo. Esse daqui, eu vou tentar colar ele com super cola também. Nós vamos pegar o eixo daqui da canetinha e vamos colar aqui na engrenagem, tá? Eu vou cortar esse eixo aqui também, vou cortar com um alicatezinho de corte. Pronto. E vou colar esse bocalzinho aqui na engrenagem, tá? Pra ela ficar fixa na engrenagem. Se quando a engrenagem girar, o coisinha vai girar também. Porque essa transmissão de movimento vai sair de uma roda e vai pra outra roda. Então, aqui eu tenho que colar com cola quente, não tem jeito, tá? Talvez a gente precise fazer um ajuste só na rodinha, pra rodinha encaixar aqui, dentro desse eixozinho, olha. Mas, o que a gente quer fazer, ó, já é isso daqui, ó. Tá? Depois eu venho só com a correia e encaixo de um pro outro. Mas já tá na posição correta aqui já. Do outro lado, eu vou colar a roda, colei uma roda e colei a engrenagem. A gente já tem o eixo aqui de transmissão de movimento de uma roda para outra. Agora a gente só precisa colocar aqui a correia. Encaixou certinho, olha. Quando um girar, o outro também vai girar. Como o motor ele tá de um lado, a bateria ela tem que ficar do lado oposto, tá? Porque o robô ele tem que ficar com o mesmo peso. Vamos agora fazer a parte de alimentação de energia do nosso robô. Para posicionar bem a bateria, nós vamos utilizar uma caixinha de fósforo, tá? Nessa caixinha de fósforo a gente vai encaixar a nossa bateria e ela vai ficar aqui, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Vejam bem. Eu vou fazer 2 furinhos na minha caixinha de fósforo. Primeiro eu vou medir aqui o lugar correto para fazer o furinho, que tem que ser no lugar correto da bateria aqui também, tá? Então, eu vou fazer um furinho aqui e o outro furinho do lado de cá. Pronto. Fiz os 2 furinhos, um aqui e o outro aqui. E nesses 2 furinhos agora, eu vou usar 2 parafusos, tá? Eu vou colocar um parafuso para o lado de dentro. Colocar um parafuso maior aqui. Um parafuso, certo? E o outro parafuso eu vou fazer o contrário. Pode ser os 2 assim também. Desde que o parafuso seja pequenininho, tá? A cabeça do parafuso tem que ser pequena. Então, vou colocar aqui o segundo parafuso. Vou abrir um pouco mais. Então, quando eu colocar a bateria, eu vou ter contato com as duas coisas, com os 2 parafusos. E é desse parafuso que vai a alimentação pro circuito. Então, veja só. Eu vou testar aqui, ó, só encostando os fios do motor aos fios da bateria. E ele já vai girar, ó. Já tá girando. Então, o parafuso, que também é de metal, ele também vai passar energia aí pro motor. Nós vamos utilizar agora outros fios para fazer a conexão disso aqui com o painel. Porque nós temos que ter os LEDs ligados, nós vamos ter que ter o motor ligado. Então, nós vamos criar em um dos lados do robô um painel com vários parafusinhos e esse painel vai ser o nosso painel de alimentação, tá?
Então, nós vamos colocar aqui, eu vou marcar com a régua. E vou colocar parafusos em todos esses furinhos. Daí, o que a gente vai fazer? A alimentação tem que sair da caixinha de fósforo e ir para esses motores aqui, negativo e positivo de um lado. Todos os outros vão fazer contato com negativo e positivo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar 2 fios desse daqui, um positivo e um negativo. Vou pegar um fio vermelho e um fio preto, não muito grande. Vou cortar aqui, tá? Eu vou desencapar esses fios também, com muito cuidado, para não danificar o fio. Então, enrolei aqui, olha. Vou enrolar bem enroladinho aqui no parafuso. E vou isolar de novo com a minha fitinha vermelha. Fazer a mesma coisa com o fio preto. Pronto. Nós vamos colocar assim, ó. Ele tem que caber aqui dentro. Esse positivo, a gente enrola em um. E o negativo, a gente enrola no outro. Eu já vou colar minha caixinha de fósforo aqui. Passa cola. Vou colar aqui essa caixinha de fósforo. Veja só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma conexão entre todos os parafusinhos para ficar como se fosse uma extensão, uma tomada, algo do tipo, tá? Então, eu vou pegar mais um pedacinho aqui de fio vermelho, fio preto, fazer a mesma coisa do outro lado e a mesma coisa aqui. Esse daqui eu vou deixar como uma espécie de tomada para ligar e desligar o nosso robô. Então, eu vou fazer a conexão dele aqui por fora, olha. Eu vou pegar um fiozinho desse. Tomada não, como uma espécie de interruptor mesmo, tá? Vou fazer uma medida bem exata aqui. E por fora é que eu vou fazer a conexão dele. Então, eu vou fazer assim. Apertar bastante ele aqui pra não sair. Eu posso até dar um pinguinho de cola quente, ó. Pra segurar os meus parafusinhos, tá? Não tem problema, não vai interferir em nada. A cola quente tá do lado contrário. Só pro parafusinho ficar bem quietinho lá no lugar dele. Tá? Foguei um pouquinho esse outro parafuso. E vou desencapar mais um pouquinho o fio aqui. Só não pode quebrar porque ele já tá no lugar. Pronto. Opa, eu queimando meu dedo de novo. Brasil. Daí eu enrolo. Quando eu quiser desligar o meu robô, eu desenrolo o meu fiozinho. Depois de feito esse circuitinho aqui, do positivo e negativo, repare. Um lado ele é todo positivo e o outro lado é todo negativo. Quando eu quero criar conexões móveis, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui um liga e desliga. Então, se eu tirar esse fiozinho aqui na frente do robô, vai desligar o motor que vai estar ligado positivo e negativo aqui também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o positivo e o negativo do robô, certo? Do motor. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou conectar o negativo aqui. Aí, esse fiozinho do meu motor já estava soldado. Os fiozinhos da impressora, os motores de impressora, geralmente eles já vêm com um fiozinho. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque os fios são muito frágeis, então qualquer coisinha eles danificam, tá? Vou conectar aqui o meu motor aqui, ó, nesse parafuso. E agora nós já vamos começar a colar aqui, tá, gente? Essa parte eu não vou colar ainda. Eu vou colar as outras partes aqui dos arredores.
Bem, aqui no circuito, usando a mesma lógica que eu utilizei para ligar os LEDs na cabeça do robô, eu coloquei aqui os parafusos. Coloquei mais parafusos do que o necessário, a gente só precisa de 2, mas coloquei para ficar bonitinho aqui, certo? E a minha conexão vai ser o seguinte: quando eu quiser ligar o robô, eu tenho que ligar esse parafuso nesse, certo? Então aqui o circuito ele já tá todo montado, com bateria, como vocês viram aí. E eu simplesmente preciso ligar esse botão nesse. Então vamos lá. Eu deixo sempre um fio já no lugar. Deixo ele enrolado aqui. E quando eu ligo ele no outro, observe aqui que as rodas já estão girando. Vou tirar e a roda para de girar. Então, o princípio é o mesmo. Já tá tudo conectado aqui, já tá tudo soldado. E só que o meu robô, olha só o que acontece com ele. Quando eu coloco ele, ele cai. Então, é pra isso que a gente vai usar o desodorante Rolon. Pra colocar essa bolinha do desodorante Rolon aqui embaixo, pra dar sustentação pro robô. Então, a gente vai cortar essa bolinha. Eu vou cortar a princípio aqui nesse ponto, pra eu ver qual é a altura da bola. Então, eu vou cortar ele mais ou menos aqui nesse ponto. A gente pode utilizar a faquinha de serra. Consigo colar ele tranquilamente aqui. Não perco o rolão dele. Nós temos aqui um problema técnico que é esse rolão ele tem que ficar no meio e o motor ele tá aqui atrapalhando. Então eu vou tirar aqui uma partezinha do quadrado aqui para poder encaixar ele no motor. Então o que eu vou fazer? Essa parte a gente precisa colar com cola quente, tá? Antes de colocar a parte de cima, que ele já tá todo configurado aqui, já tá funcionando, a gente vai testar ele andando só essa parte de baixo aqui, pra gente ver o que vai acontecer. Pronto. Olha só o que tá acontecendo, ele tá girando loucamente. O que pode ser isso? Se vocês repararem, a gente colocou o motor de um lado e do outro lado o peso está muito mais leve, o que faz o robô girar. Então esse aqui é um princípio bem básico que a gente tem na robótica. O peso do robô de um lado tem que estar igual ao peso do outro. Então veja só o que vai acontecer, olha. Ele está girando loucamente. Eu vou colocar uma bateria aqui como peso pro outro lado. Ele já não está mais girando tanto. Vou colocar mais uma bateria para pesar melhor. Agora o andar dele tá muito mais leve. Quais são as possíveis soluções para isso? Ou você coloca o seu motor no centro do robô, e aí você tem que dar um jeito para fazer essa transmissão aqui utilizando o centro, tá? Tem algumas formas de fazer utilizando polias e transmissão de movimento, engrenagens na verdade. Ou então você coloca um peso para equilibrar aqui. Como eu tenho essas baterias vazias, aqui elas não estão mais funcionando, vou colocar cola quente, que é mais rápido. Vou dar só alguns pinguinhos de cola, tá? Vou mostrar pra vocês o outro robô, porque que o outro deu certo, mesmo estando assim. Vamos ver? Vou ligar os olhinhos do meu robô e vou ligar o motorzinho do meu robô. Vou filmar de frente pra vocês verem melhor. Ah, uma outra coisa, a bateria precisa estar carregada, tá? Esse robozinho aqui, que foi o primeiro que eu fiz, a estrutura foi a mesma, olha só. Pilha de um lado, motor do outro. Qual que foi a diferença? Esse motor aqui, olha, esse motor aqui, ele tá bem menor.
Então, ele é bem mais leve que o outro. Por isso, esse robozinho, ele não se desequilibra. O outro se desequilibrou. E esse tipo de coisa a gente vai aprendendo na prática, tá? Então, nesse daqui eu tive que fazer uma coisa para equilibrar o peso do meu robô. Outra coisa é que esse robozinho eu fiz as rodinhas de tampilha com o EVA. Esse aqui não precisou colocar o EVA porque a aderência dele com a superfície já foi boa. Então, eu não precisei colocar o EVA nele, tá? E por fim, eu deixei só uma pilha lá dentro para colocar o peso, olha. Uma bateria vazia. Pode ser qualquer outra coisa que dê peso. Então, ele ficou assim.